Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou Éder Aparecido Inácio, sou da cidade de Limeira, pastor auxiliar da Igreja do Evangelho Quadrangular, dirigente da congregação Rubi. Eu quero apresentar para você Rompendo em Oração, um estudo de 21 dias, onde você vai incrementar sua vida de oração. Mas tanto se fala de oração, né? Se fala de oração e tal. Se você tem mais de 40 anos, né? Você é daquela época, daqueles cultos de 1 hora e meia de joelhos, o povo orando e clamando e os milagres acontecendo. A própria Bíblia diz assim: clama a mim que eu vou te responder. A Bíblia fala assim: entra no seu quarto, fecha a porta atrás de você e ora em secreto, seu pai te recompensará. Então nós temos que ter a ousadia de, apesar de toda a tecnologia, de todo o aparato que nós temos hoje, nos posicionarmos diante de Deus em submissão e humildade. Para se orar a Deus, precisa de submissão, precisa de humildade, precisa de reverência, precisa de cuidado. Nós temos que sermos ousados em Deus, sujeitai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Então, quando uma pessoa ela vai para a oração, né, eu vejo pessoas que vão para a oração arrogante, não. Nós temos que ir diante de Deus em submissão. Nós temos que ir diante de Deus ali passivos, esperando que a graça e a misericórdia dele. Por quê? Porque a oração pode tudo que Deus pode. O poder da oração é ilimitado, assim como Deus é ilimitado. O maior problema da igreja é que temos limitado um Deus sem limite, pela nossa falta de conhecimento e pela falta de experiência na oração e pela nossa incredulidade. Então nós temos que ter conhecimento da palavra, conhecimento de oração, ter uma experiência da vida de oração, e banirmos de vez a incredulidade da nossa vida. Porque quando nós ousamos a nos colocar na presença de Deus, né, a nossa vida ela se torna mais do que vivemos alguns meses, alguns anos dentro de uma igreja. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que ocorreu nos Estados Unidos, né, por volta de 1800. Né? Mas o que tem a ver? Tem a ver com a gente, porque esse é um tempo como nenhum outro. Você pode procurar, se você vai encontrar alguém que viveu uns dias como os nossos dias de hoje. Uma enfermidade mortal, sem cura, sem medicamentos, né? Nós estamos passando uma crise a nível mundial, uma crise moral, uma crise financeira, uma crise espiritual, uma crise familiar, né? Então, são dias de trevas. E a igreja precisa se voltar para Deus. A igreja precisa se colocar diante de... Você sabia que nesses dias de pandemia, o item mais vendido na internet e fora dela foram filmes pornôs? Ou seja, em vez do homem buscar a Deus, o homem ele se atolou mais na carnalidade. Em vez do homem clamar ao Senhor, o homem fez festas, o homem viajou, fez churrasco, fez festas clandestinas, né? E por aí vai. A igreja ela tem que estar preparada e preparar o mundo para a volta de Jesus. Devemos começar em fé a nos apropriar do poder ilimitado de Deus por meio da oração, para vermos, né, o que o poder dele pode fazer. No decorrer da história, se a gente olhar para a história, todo o grande mover de Deus veio do avivamento, veio como resultado de oração. E todo avivamento ele surgiu. Oi, Sheila, boa noite, tudo bom? E todo avivamento surgiu do momento de crise. Então todo avivamento veio do momento de oração.
Alguém orou para que aquilo acontecesse. E hoje nós vemos as pessoas procurando satisfação, procurando resolver as coisas ao seu bel prazer. No decorrer da história, todo o grande mover do poder de Deus no avivamento veio como resultado de uma oração fervorosa, e uma oração que prevalece. Então nós temos que orar com fervor, com temor e com perseverança. Essa oraçãozinha de 5 minutos, 10 minutos, não leva para lugar nenhum. E tem pessoas que vão até oram, mas quando ela sai do ela já não lembra mais daquilo que ela orou. Durante o grande despertar dos Estados Unidos, em 1857, em um ano, mais de 1 milhão de pessoas se converteram. Como que aconteceu isso? Numa sociedade materialista, capitalista, começou com um homem de oração. Tudo começou com um homem. Então talvez você aí, a Sheila, acho que a Carla está me vendo, não sei mais quem está me vendo, fala assim, mas como que eu posso fazer? Um único homem começou um grande avivamento nos Estados Unidos. E você, dona de casa, você adolescente, você jovem, você homem, se você resolver se colocar na presença de Deus, se você se colocar diante do Senhor em oração fervorosa, perseverante, você não somente vai mudar a sua história, a história da sua família, como você pode mudar a história da sua nação. Tudo começou com o homem de oração, né? O nome dele é Jeremias Leifer. Ele e outros 2 homens começaram a orar pelo avivamento. Jeremias tomou a decisão, chamou 2 homens, 2 amigos dele. Vamos orar? Primeiro, para que haja o avivamento, a gente tem que reconhecer que tem alguma coisa errada. As pessoas confundem avivamento com música agitada, com danças. Não. Para que haja o avivamento, nós temos que reconhecer que tem alguma coisa errada. Né? E eles começaram a orar. Eles e outros 2 começaram a orar por avivamento. Logo começaram uma reunião de oração diária às 12 horas em uma igreja. Então, aqueles 3 homens se reuniam todos os dias, meio-dia, para orar, né, na igreja holandesa reformada de Manhattan. Isso na cidade de Nova York. E convidaram outros. No princípio, apareceram apenas 6 pessoas. 6 pessoas. Então, eram 3. Convidaram mais, vieram 6. Na semana seguinte, havia 14. Na outra, 23. E começaram a se encontrar diariamente e lotaram a igreja. Então, um homem tomou a decisão. Em questão de semanas, as pessoas foram aumentando. Então, talvez você se sinta impotente porque você se acha sozinho. Mas se Deus colocou alguma coisa no seu coração para você fazer, comece. Se Deus colocou no seu coração de orar, comece. Se Deus colocou no seu coração de jejuar, comece. Né? Então, eles começaram a orar. Na cidade de Nova York, foram salvas 10 mil pessoas por semana. Porque um homem apenas, tomou a decisão de orar. Ele tomou a decisão de orar, chamou 2 amigos, que vieram mais 6, que vieram 14, que vieram 20, e ali, como resultado daquilo ali, por semana se convertiam 10 mil pessoas. Não tinha internet, não tinha nada. Tinha o quê? Tinham corações desejosos da graça de Deus. Tinham pessoas que estavam clamando por um avivamento. Tinham pessoas... Oi, Dani, tudo bem? Tinham pessoas que estavam clamando. As notícias sobre a reunião de oração espalharam-se por cidades remotas e outros grupos de oração proliferaram. E depois de 6 meses, somente na cidade de Nova York, 10 mil homens de negócios estavam se encontrando diariamente às 12 horas. Em 8 meses,
de setembro a maio, 50 mil pessoas foram salvas e entregaram as suas vidas para Jesus. Mas tudo isso começou com um homem, apenas um homem, que viu a necessidade da cidade, da nação, da igreja, e chamou dois homens, dois amigos de oração. Você tem amigos de oração? Você tem parceiros de oração? E você tem uma vida de oração perseverante? Você tem uma vida de oração fervorosa? Porque o que dá asas para a oração é o fervor. Não é gritar. É um coração contrito, é um coração desesperado, é um coração carente, é um coração necessitado. E a outra asa é o temor. Orar com reverência, com temor, com respeito. Né? Eu não estou dizendo aquela oração, Deus, em nome de Jesus, eu determino, blá, 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 blá. Parece que Deus é um moleque de recado. Não. É aquela oração daquele, acho que samaritano, se eu não me engano, que estava no templo e dizia assim, Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Então nós precisamos, o mover de Deus se espalhou de tal forma pela Nova Inglaterra, onde as pessoas se encontravam para orar 3 vezes por dia. O avivamento se espalhou para cima do Rio Hudson e para baixo de Mohawk. E logo se alastrou de Nova York para outra cidade, depois varreu o país inteiro. Note bem, começou apenas com um homem. Um homem tomou uma decisão, vou buscar a Deus. Ah, Éder, prega a Bíblia. Tá, eu vou pregar a Bíblia, espera um pouquinho. Tá, vou pregar a Bíblia. No livro de Daniel, quando eles foram levados cativos, e o rei determinou que fosse trocado os seus nomes e fosse dada a comida e bebida do reino, a vez que Daniel tomou uma atitude em não se contaminar, tomou uma atitude de buscar ao Senhor. E aquela atitude de Daniel envolveu seus 3 amigos. E no final de 10 dias de oração e jejum, a Bíblia diz que eles foram tidos como mais sábios do que os outros. Mais sábios do que os outros. Oi, Maria Helena, tudo bem? Deus abençoe. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: não importa se você é uma dona de casa, não importa se você é uma avó, não importa se você é um empresário, não importa a sua situação. O que realmente vai importar é a sua disposição e a sua decisão de se colocar na presença de Deus. Porque hoje nós temos tempos para tudo, né? Nós temos tempo para cuidar das nossas coisas, cuidar do nosso... Você já viu quanto tempo leva para lavar e encerar um carro e polir um carro? Você já viu quanto tempo você leva, as mulheres, né? Você leva para tomar banho, para decidir que roupa você vai sair? Você viu quanto tempo você leva para fazer o almoço da sua família? Né? Quanto tempo você leva? Nós temos tempo para tudo. Temos que ter tempo para nos socializar com nossos familiares, nossos amigos. Isso é válido, temos que ter. Mas a pergunta é, quanto tempo você tem gasto na oração? Quanto tempo você... eu oro de sábado na igreja. Mas a igreja está fechada faz 5 meses. Né? Então, toda a nossa estrutura, ela clama por Deus. Nós precisamos da graça de Deus. Eu tinha um professor, seu Eusébio, um homem muito inteligente. Não era tanto porque ele era ateu, né? Mas ele era muito inteligente. E ele sabia que eu era cristão. E um dia ele chegou na bancada do laboratório de ciências, ele viu um maço de cigarro na minha frente, e ele virou para mim e falou assim, você está fumando agora? Você voltou para trás? Eu achei estranho um ateu falar aquilo.
Eu falei, não, deixaram aí, não é meu. Daí ele falou pra mim assim, sabe, Éder, o seu coração é tão pequeno, nosso coração é tão pequeno, mas você não vai achar nada grande o suficiente do tamanho de Deus que possa preenchê-lo. Você não vai achar nada que vai preencher seu coração se não for a vontade de Deus. Então, eu estou dizendo de homens e mulheres que mudaram as circunstâncias porque resolveram orar. Na Inglaterra teve o grupo dos 5. Eram 7 jovens que se reuniam num buraco no pátio da universidade e oravam 5 minutos. Eles vinham das mais diversas partes da cidade de Londres e eles se reuniam aqueles 5 minutos. Eles oravam 5 minutos. E aqui é conhecido nos Heróis da Fé, você vai achar o grupo dos 5. E você vai ver que aquele grupo dos 5 varreu toda a Inglaterra por causa de oração. Madame Guyon, na França, ela teve seus bens confiscados, ficou presa muitos anos e acho que foi decapitada, se eu não me engano. E ela foi presa não porque ela roubou, ela matou, ela foi presa porque ela acreditava em Deus. Ela foi presa porque ela defendia uma vida com Deus. Então, qualquer pessoa hoje que queira se colocar nas mãos de Deus, né, ela tem que estar preparada para enfrentar os problemas. Por quê? A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as trevas, é contra os principados, contra as hostes da maldade. Porque, veja bem, um homem, em 1857, tomou a decisão de clamar a Deus. Ele chama 2 amigos de oração. 2 amigos de oração. Né? E ficou aqueles 3 homens orando. Chamam outras pessoas, vem apenas 6. Depois vira 14, vira 23. Só que em questão de semanas, 10 mil almas começaram a se converter por semana. Quer dizer, a decisão de um homem, talvez você esteja batendo cabeça, tentando isso, aquilo, outro, preocupado, porque eu quero dizer para você que o pior da pandemia não é agora. Não é as 100 mil mortes, não é os 3 milhões de contaminados. O pior da pandemia vai ser depois que a curva cair. O pior da pandemia vai ser depois, quando normalizar tudo, aí o comércio vai voltar a abrir, né? Já está voltando, as empresas. Se antes da pandemia nós tínhamos 13 milhões de desempregados no Brasil, você acha que vai ter quanto agora? E se a mão de obra, a mão de obra era barata, agora, tipo assim, aparece o copo. Quanto você quer de salário? Eu quero 5 mil. Aí aparece o óculos, eu falo assim, eu faço por 4. Aí aparece a tesoura que está desempregada, fala assim, olha, eu faço por 3. Você acha que o patrão vai admitir quem? Então o pior da crise vai ser depois. As pessoas estão deprimidas, as pessoas estão amarguradas, as pessoas estão solitárias, as pessoas estão inseguras, as pessoas estão com medo, e faz-se necessário que homens como o grupo dos 5, os irmãos Morável, Charles Finney, Jonathan Edwards, Paulo, Esther, Daniel, José, Jesus, se coloque na brecha e comece a clamar. Esse tempo que você está vivendo é um tempo que ninguém passou na história, você está passando. Mas você pode sair dessa crise derrotado e pior do que entrou, ou você pode sair dessa crise com uma experiência. Deus, Ele quer você para Ele quer que você tenha uma experiência. Se esse vídeo chegou até você, é porque Deus está te chamando. Se esse vídeo chegou até você, é porque o Espírito Santo está batendo na porta do seu coração. Você vai responder ao chamado do Espírito. Você vai responder aos anseios. Eu fui num culto ontem, paralítico andando, uma coluna quebrada foi consertada, a pessoa saiu andando, pessoas com tumores, as pessoas foram ao delírio, né, com aquilo, né? Como se fosse um show. Mas Deus não é show, Deus é poder. E eis que estou à porta e bato. E a gente usa esse versículo
para a salvação. Mas Deus está chamando você, para que você saia da sua zona de conforto, para que você tome uma decisão. Você estaria disposto a se levantar e assumir uma posição no exército de Deus, no exército daqueles homens que se colocam em oração? Ou você não sabe nem aonde está a sua Bíblia, porque você não leu? Você não sabe, vou orar o quê? Né? Senhor, eu quero um salário novo, Senhor, eu quero um carro novo, Senhor, eu quero... Ai, estou sofrendo, né? Será que você está disposto a se colocar diante de Deus em oração? Não, eu não estou questionando que você não ora, mas aumente, dobre. Ontem no culto que eu estava, ontem à noite, eu fui em 2 cultos, de manhã na Catedral Ebenezer, na Santa Ceia, depois eu fui em Mogi Guaçu, à noite, onde as pessoas estavam fazendo um propósito de orar 1 hora por dia, 2 horas por dia, e teve pessoas que sequer levantaram a mão, né? Porque é mais fácil esperar os R$600, do governo, é mais fácil criticar o prefeito, o vereador, o presidente, né? Do que... Só que esses homens não têm nada para te oferecer. O que o prefeito tem para te dar, além de cloroquina? O que o presidente tem para te dar? Nada. Foi o que ele falou esses dias. Vai morrer, fazer o quê? Mas quando você vai até Deus, Jó fala assim, ainda que Deus me mate, nele eu esperarei. E Jó fala assim, antes eu conhecia de ouvir falar, eu ouvia falar, agora eu conheço de contigo andar. A maior necessidade da igreja hoje não é mais de programas, de táticas. A igreja precisa que você que está me assistindo, a sua igreja, não importa qual seja ela, quadrangular, assembleia, batista, metodista, luterana, universal, mundial, sei lá, tanque de Betesda, sei lá, o nome que você quiser dar para a sua igreja, a sua igreja precisa que você se volte para a oração. A sua igreja precisa... Oi, Daniel, tudo bem? A sua igreja precisa que você seja de oração. A sua cidade, o seu bairro, a sua família precisa que você seja de oração. Que você se tranque no seu quarto e ore. Que você bata incessantemente na porta de Deus para que Ele responda. Nós não precisamos de conferências, nós precisamos de gente. A maior necessidade da igreja hoje é de pessoas que se coloquem em oração. Porque quando a gente ora, quando a igreja tem uma vida de oração, as almas vêm com mais facilidade. Os problemas internos são amenizados, são resolvidos. Milagres, cura, restauração começam a acontecer. A graça de Deus começa a fluir. Nós fizemos uma campanha de oração mês passado. E lançamos uma campanha de jejum esse mês. Pessoas que estavam desempregadas arrumaram empregos bons, com 5 mil, 4 mil de salário. Eles falam assim, pastor, eu não estou entendendo o que está se passando. Olha, é a oração, porque a oração pode tudo que Deus pode. Clama a mim que eu vou te responder e vou te revelar, vou te mostrar, vou te ensinar coisas grandes que você não sabe. Porque quando você vai até Deus, as suas necessidades são supridas. Nós precisamos de oração, fogo do Espírito, para queimar toda a carnalidade. A gente orar para que venha fogo, para queimar o pecado que está enrustido dentro da igreja, o pecado que está cobertado, que está escondido, o adultério, a incredulidade, a carnalidade, a maledicência, a incredulidade, aquelas coisas. Precisamos que o fogo venha queimar, desbaratar tudo aquilo. Orações que flua
através de nós, e toque Deus, e consequentemente venha tocar nas pessoas, venham desfazer as potestades, venham desfazer das trevas. Orações que venham mudar. Quando você ora, você pode estar pronto para morrer. Deus muda a sua história. Você quer ver uma... Porque às vezes, irmãos, você que está me assistindo, nós somos envolvidos com a história dos outros. Somos envolvidos com a história dos outros. Você está de alegre e pessoas que não têm nada com Deus te envolvem nas histórias delas. E quando você vê, você está sozinho. Um exemplo disso é Agar. Deus prometeu para Abraão que daria um filho. A promessa veio e a bênção não. Passou 9 meses, 18 e por aí foi. E nada do filho chegar. Sarai, que não tinha nada com Deus. Cuidado com quem você escuta. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que andam com a Bíblia na mão, mas não tem nada de Deus. Aí Sara falou assim para Abraão: Abraão, o negócio é o seguinte, nós já estamos velhos, vamos para morrer. Deus falou que ia te dar um filho, não deu. E a gente tem que resolver esse negócio aí. Né? Que eu quero dizer, não seja pressionado pelas circunstâncias, mas seja pressionado pelo assim diz o Senhor. E Abraão falou assim: o que você quer que eu faça? Sara falou assim: olha Agar aí. Pega Agar. Deita com Agar. Tem um filho com ela. Agar, que era escrava, foi obrigada a obedecer. E se deitou com Abraão. E engravidou. Já na gestação, a criança nem tinha nascido, Sara, ela se revolta porque Agar engravidou e ela não. As pessoas que estão fora da presença de Deus, elas vão se revoltar com o seu sucesso. As pessoas que estão fora da vontade de Deus, elas não vão admitir a operação de Deus na sua vida. E ali começou a ter problema. Aí a Bíblia fala que Abraão fala assim: a serva é sua, você que quis. As pessoas procuram as coisas sem Deus, depois dá errado. Daí não sabe o que fazer. Bom, aí Ismael nasceu. Já aumentou o problema. Porque agora Abraão dava mais atenção para Agar e para Ismael, e não dava para Sara. Aí Sara se sentiu rejeitada. Começou a criar problemas. Nesse meio tempo, Isaac nasce. Aí Sara começa a brigar, porque Ismael era o mais velho. Ele tinha o direito à herança maior. E ela começa a brigar porque ela não queria Ismael por perto. E ali ela começa. Cuidado com seus relacionamentos. Por isso que você precisa ser de oração. Aí Abraão quer resolver o problema. O que ele faz? Ele pega pão e água e manda Agar embora. Você acha que Agar, com uma criança, até onde ela ia com aquela água e com aquele pão? Abraão, ele não deu escolta para Agar, deu uma porção de pão e água, mandou ela embora de madrugada, ele não se preocupou para onde ela ia, ele queria resolver o problema dele. Você tem que entender que por mais cercado de pessoas que você estejam, as pessoas querem resolver os problemas dela, não seu. Agar foi entregue à própria sorte. Abraão manda embora e ele vai se deitar com a mulher dele. Vai viver a vida dele. E assim tem pessoas que trazem problemas para você, criam problemas na sua vida, e depois
te descartam, te mandam embora e eles vão viver a vida deles. E você está aí. E a Bíblia diz que Agar entra em desespero. E ela se vê perto da morte. E a Bíblia diz que ela pega Ismael, coloca debaixo de um arbusto, na sombra, e ela fica ao tiro de uma lança. Longe para que Ismael a visse, mais perto para que ela pudesse ver Ismael. Só que todo esse problema foi mudado quando Agar orou. E quando Agar orou, aí a coisa mudou. Então eu quero dizer para você, nós começamos a falar sobre oração. Comecei a falar para você sobre o grande movimento que teve nos Estados Unidos, que um homem trouxe os Estados Unidos de volta para Deus. Talvez você está tendo problemas porque você não orou, ou não orou até agora. E quando ela ora, aparece um anjo e diz para ela assim: Agar, pega o teu filho, ele vai ser uma grande nação. Pega o teu filho, porque ele vai ser uma grande nação. E eu quero dizer para você, Deus tem grandes coisas a fazer na sua vida. Oi, Soninha, tudo bem? Deus tem grandes coisas a fazer na sua vida. Essa pandemia não é para a morte, esse problema que você está passando não é para a sua morte, mas é para que você vá até Deus, para que você corra até Deus, para que você busque ao Senhor. A Bíblia diz que Ismael cresceu diante de Deus, porque Deus fez uma promessa, Deus fez uma aliança com Agar. E você que vai assistir esse vídeo, Deus quer fazer uma aliança com você. Porque note bem, Agar foi obrigada a deitar com Abraão. Ela não queria. Porque a partir da hora que ela se deitasse com Abraão, ela era só dele. Ela não pôde escolher, ela não escolheu com que ela queria se deitar, ela não escolheu o marido dela, ela era escrava. E quantas vezes nós passamos por situações de escravidão, escravidão financeira, escravidão profissional, escravidão ministerial, que a coisa não se decide. Ela gerou um filho, ela não foi respeitada, e quantas vezes as pessoas não te respeitam, te usam e descartam, assim, agora vai viver sua vida. Agar, a sentença dela era terrível. A sentença dela estava deteriorando. Talvez você esteja debaixo de uma sentença de maldição, de uma sentença negativa. Você está em pleno deserto, mas no deserto, Deus opera os maiores milagres. Talvez você esteja passando no deserto, Deus vai operar um milagre. Basta que você ore. Basta que você ore. Agar começou essa história que eu estou falando para você como escrava, abandonada à própria sorte no deserto. Mas Agar, ela se transforma numa empresária, numa mulher de sucesso. Por quê? Porque aonde ela estava, aonde ela clamou, tinha um poço. Deus abriu um poço para ela. E através desse vídeo, Deus vai abrir um poço para você. Deus vai abrir um poço para você. Você não vai morrer. Pega o teu milagre. Pega teu casamento. Pega as tuas finanças. Pega teu ministério. Mas o que aconteceu? Aconteceu que em pleno deserto, quem estivesse passando por ali, precisasse de água, teria que beber água de quem? Do poço de Agar. Isso fez com que Agar se estabelecesse em volta do poço. Ismael cresceu, virou um flecheiro, um caçador de primeira. Um moço bonito, forte. Isso fazia com que Ismael caçasse
Quem estava no deserto queria comer alguma coisa, ia comer aonde? No poço de Agar. Então Agar, que estava abandonada à própria sorte, foi usada por Sara, foi abandonada por Abraão. Deus, eu quero profetizar sobre você que toda situação de humilhação sobre a sua vida vai ser revertido em glórias. Que o que veio para te matar, na verdade, vai te honrar. Vai te honrar. As pessoas que passavam ali por aquele lugar tinham que parar obrigatoriamente no poço de Agar. Ali era um lugar de descanso, ali era um lugar de conforto, ali era um lugar de suprimento, ali era um lugar de matar a sede e a fome. Ouça o que eu estou te dizendo. A partir de hoje, o mês de agosto, foi nos dito o mês passado que Deus iria surpreender. E Ele vai te surpreender. Essa situação que até hoje te humilhou, as pessoas viraram as costas, te abandonaram. Deus vai criar uma atmosfera de glória em torno de você. E esse problema vai abrir as portas. Este problema vai criar situação de bênção, aonde quem chegar perto de você vai saciar a sede, vai matar a fome, vai se sentir abrigado e a bênção de Deus vai fluir. Agar, ela viveu a história dos outros. Agar foi obrigada a viver a história dos outros, mas Deus mudou a história dela. O destino de Agar, segundo Sara, é que ela e o filho morressem. O seu destino, segundo o diabo, segundo o mundo, é que você se exploda, que você morra. Mas Deus está levantando algo novo sobre a sua vida. A bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores está sobre a sua vida. A força dos teus opressores não te alcançará. Eu profetizo sobre você mudança de sorte. Eu profetizo sobre você mudança de sentença. Eu profetizo sobre você um azeite novo, um bálsamo novo sobre a sua vida. Eu profetizo sobre você no nome de Jesus. Eu profetizo sobre você no nome de Jesus. O mês de agosto vai ser um mês que Deus vai te surpreender. Portas que estavam fechadas vão ser abertas. Inimigos que se levantaram já estão destruídos. E a graça e a soberania de Deus vai brilhar sobre a sua vida. Mas eu estou dizendo, a situação de Agar mudou quando? Quando ela colocou o filho sobre a sombra de um arbusto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pega as tuas preocupações, pega os teus problemas e coloca a sombra do Altíssimo. A sombra do Altíssimo é Jesus. Pega os teus problemas, pega as tuas preocupações, pega os teus dilemas, pega as tuas inseguranças e coloca aos pés do Senhor Jesus. Te cobrirá com as suas asas, com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica e ação de graça. Agar estava desesperada, preparada para morrer, até que ela orou. Talvez você só vê caos na sua frente. Você liga a televisão, é caos. Liga o rádio, é caos. Pega o jornal, é caos. Sai na rua, é caos.
não está faltando. Você ouve a vizinha, é caos. Ouve o marido, é caos. Ouve a esposa, é caos. Será que não está na hora de você pegar a sua tribulação, o seu problema, colocar aos pés do Senhor Jesus, colocar aos pés, debaixo da sombra do Altíssimo ali, e ficar um lance de lança, que o problema não te veja, mas você o veja, e você levantar a sua voz e clamar como Agar orou. A sentença de Agar já estava determinada, morte. E você pode ir na Bíblia, que Abraão a mandou embora, ele não mandou ninguém atrás ver se ela chegou bem no lugar, ele deu uma porção de pão e água, virou as costas e foi embora, não se tocou mais no assunto de Agar. Sara estava resolvida porque a concorrente foi embora, mas existe uma coisa, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O problema deixou de ser problema quando Agar orou. Quando Agar começou a orar, o anjo veio. E o anjo mostrou o poço aberto. Talvez você não esteja achando saída para você, porque você não orou. Que note bem, vai no texto. Quando Abraão orou, ele chegou, montou o sacrifício, montou o altar, mandou lá para Isaac, né? Quando ele estendeu a mão que ele foi matar, ele não viu, mas o cordeiro já estava lá preso pelo chifre, estava lá o tempo todo, ele não viu. Agar estava do lado de um poço, ela não viu. Pedro jogou a rede no lado errado a noite inteira, ele não viu, o peixe estava lá. O seu milagre já está preparado. O seu milagre, o seu poço, o seu cordeiro, a sua pesca maravilhosa já está preparada. Barreixe karanatsu que andei demais. Queimaracachuri ande karanasei. Basta que você clame. Basta que você levante a sua voz e clame ao Senhor com fervor, com humildade, com perseverança. Josafá, o inimigo cercando ele, o povo murmurando com fome, com sede. E Josafá fala assim: Deus, eu não sei o que fazer. Deus, eu não tenho a menor ideia do que fazer. Deus, eu não sei para onde ir, mas eu conheço a tua mão e eu confio em ti. Um coração desesperado, um coração dilacerado, um coração quebrantado, Deus não despreza. E Deus vem e fala para Josafá: bote o louvor na frente. Que idiotice! Um exército poderoso lá e colocar o grupo de louvor na frente. Bote o louvor na frente. E tão logo os levitas começaram a cantar, o inimigo um matou o outro e foi grande a derrota. Amanhã voltam os cultos presenciais na Igreja do Evangelho Quadrangular. Na Catedral da Graça, nas congregações. Eu espero que você se levante dessa caverna, que você saia dessa cama de depressão, de insegurança, tome posse da palavra, vista a melhor roupa. E não chegue 7h30, chegue antes, para ali você dobrar o joelho e orar e clamar e adorarmos ao Senhor e glorificarmos o nome do Senhor. E vamos ter o nosso discernimento aberto e ver aonde estão os poços que Deus tem preparado, e ver aonde estão os cordeiros que Deus já tem preparado para nós, ver o lugar certo de lançar a rede.
Talvez você está tendo problemas financeiros porque você está jogando a rede no lugar errado. Talvez você está passando problemas, você está preparado para morrer, porque você não clamou. Porque quando Agar clamou, o anjo foi lá e falou assim, olha aí, ó, tem um poço, bebe da água, dá para o seu filho. A bênção é para você, a bênção é para a sua família, a bênção é para quem convive com você. Você vai ser um agente de bênção, não somente para você, para sua casa, para sua família, mas para sua cidade. Isso basta que você ore, isso basta que você clame, isso basta que você se coloque diante de Deus e clame ao Senhor. Eu não sei o que orar, faça como Josafá. Eu não sei o que fazer, mas eu conheço Deus. Eu não tenho mais solução para mim, faça como Jó. Mesmo que ele me mate, nele eu esperarei. O nome do Senhor, ele vai ser glorificado. E no final, Satanás ele vai ser humilhado. Como eu comecei, em 1857, Jeremias, lá em 1857, desconfortado com a situação, ele chama 2 amigos, desculpe, e eles começam a orar. E aqueles 3 homens, em um ano, são os responsáveis por mais de 1 milhão de almas que se convertem nos Estados Unidos. Éder, você, Andréia, pode fazer com que almas se convertam aí na 4ª etapa. Você, Antônio, pode fazer que aonde você mora as pessoas se convertam. A senhora, dona Neuza Giral, pode fazer com que as pessoas aí onde a senhora mora, as pessoas venham conhecer Jesus. Você, Maria Helena, pode fazer que aonde você está, basta para isso que você clame. Basta para que isso você ore. Clama a mim que eu vou te responder. E vou anunciar coisas grandes e firmes. Clame ao Senhor e a bênção de Deus virá. Deus, a Bíblia fala em Lucas 2,37, servindo a Deus com jejum, coração, noite e dia. Às vezes a gente acha que servir a Deus é cantar na igreja, pregar na igreja, tocar na igreja, ser diácono na igreja. Eu estou servindo a Deus. Mas a vida de oração está caquética. A vida de oração está ou já morreu ou está na UTI, pior do que o coronavírus, porque não ora. Deus está chamando você que assistiu esse vídeo, que esse vídeo chegou até você. Não importa a igreja, o credo que você professe, o importante é que você vá até Deus e clame ao Senhor. Não importa quanto tempo de casa você tenha, cuidado com o tempo de casa, porque Lúcifer morava no céu e hoje jaz no inferno como Satanás, o acusador. Tempo de casa não ajuda ninguém. Patente, cargo, não ajuda ninguém. O diabo não tem medo de quem canta, o diabo não tem medo de quem prega, o diabo não tem medo de quem toca, o diabo não tem medo de diácono nem de host, o diabo só respeita um grupo de pessoas, os que oram com fervor, os que oram com perseverança, os que oram, que se colocam diante de Deus em santificação. A oração pode tudo o que Deus pode. Não limite Deus. Hoje as pessoas com as suas carnalidades, suas incredulidades, os seus tipos, ficam limitando Deus. Tentam limitar Deus, um Deus ilimitado, tentam limitar Deus. Deus, ele está levantando um novo povo.
essa pandemia é um divisor de águas para eu encerrar. Como assim? A Bíblia fala, é no tempo de crise que você sabe quem você é. A Bíblia fala assim, de duas casas, uma edificada sobre a rocha e uma edificada sobre a areia. A Bíblia diz que a chuva veio sobre as duas. O rio transbordou e bateu contra as duas. Uma ficou em pé e a outra caiu. Tem gente que com essa pandemia nunca mais foi na igreja. Eu estou fazendo a obra, não deixando a vossa congregação como é costume de muitos. Tem gente revoltada, chateada, bronqueada com Deus. É na crise que a gente vê quem está de pé e quem não está. As duas, uma casa edificada sobre a rocha e uma casa edificada sobre a areia. A chuva caiu sobre as duas. O rio transbordou, bateu sobre as duas. Uma ficou em pé e uma caiu. E você? Está em pé ou está caído? Essa crise te fortaleceu? Te animou? Te jogou nos braços de Deus? Ou você está com desculpinha, justificando esse ou aquele para você não ir na igreja? Tá, é um direito seu. A igreja está fechada, lá tem risco de coronavírus, mas no seu quarto, se você entrar no seu quarto e fechar a porta atrás de você e orar de verdade, ali, meu filho, se você entrar no seu quarto, como Jesus disse, entra no seu quarto, fecha a porta atrás de você e ora, e o seu pai que em secreto vê te recompensará. Não tem corona, não tem deserto, não tem morte, não tem crise. Agar foi envolvida na história dos outros. Agar foi obrigada a se submeter a Abraão por capricho de Sara. Quando Sara viu o milagre, quando Sara viu que Abraão, mesmo velho, gerou um filho com Agar, ela ficou com inveja. E ali ela começou a criar os problemas. Eu quero profetizar sobre a sua vida que a bênção vai ser tanta, a bênção vai ser tanta, a bênção vai ser tanta. Você pode ter começado o dia derrotado, mas você vai terminar o dia vitorioso. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor duram. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Abraão virou as costas para Agar. Mesmo ela lhe dando um filho. Não se preocupe se pessoas que você ajudou, se pessoas que você amparou, se pessoas que você socorreu, te virarem as costas, te desampararem. Volto a falar. Mas está falando de Abraão. Abraão. É o pai da fé. É o pai da fé. Mas ele pega a mulher do filho dele, manda embora com uma porção de pão e água, não manda segurança, não dá nem um cavalo para ela, manda ela a pé. Não mandou ninguém perguntar se ela chegou bem. Mandou embora de madrugada e foi cuidar da vida. E é assim que acontece. As pessoas te usam, abusam, viram as costas e vão cuidar da vida. E deixa você no deserto. Mas Agar, ela foi envolvida. Agar, ela foi envolvida. Ela foi obrigada a se deitar com ele. Ela foi obrigada a gerar um filho com ele. Talvez você está numa situação que você não vê saída. Mas Agar orou. E eu quero orar com você agora. Eu quero declarar as bênçãos sobre você. Para reverter toda sentença maldita contra a sua vida. Para reverter a sentença de morte contra você.
para que as potestades do inferno que se levantaram contra você sejam localizadas, repreendidas, expulsas e destruídas da sua vida. Que você venha entender pelo Espírito que toda crise é um palco de milagre, desde que você ore. Ana reverteu a sua vergonha pela oração. Neemias reverteu a vergonha do povo pela oração. Daniel reverteu a vergonha do povo pela oração. Agar reverteu a sentença de morte sobre ela e o filho, e nasceu uma nação nova pela oração. A oração vai reverter a situação de humilhação da sua vida, como não só vai criar coisas novas. Se prepara para o novo. Agosto é um mês que Deus vai te surpreender. Se prepare para o novo. Se prepare para o milagre de Deus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nos colocamos na tua presença, invocamos o teu nome, glorificamos a tua palavra, bendizemos o teu Espírito, nos colocamos, Senhor, pedimos o perdão dos nossos pecados, o perdão dos pecados do Brasil, que o Senhor venha aplicar o sangue do Cordeiro, que a tua palavra diz que aquele que confessa as transgressões e deixa alcança a misericórdia, mas o que encobre nunca prosperará. Então nós nos colocamos diante de ti, Senhor. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principado, potestades, hostes, forças nas regiões celestiais. Mas a tua palavra diz, Senhor, a tua palavra diz que aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera, a ele seja dada a glória na igreja. Nós nos colocamos diante da tua presença, invocamos o teu Espírito que guarda a santidade de Deus, o teu Espírito que nos dirige e nos leva a toda a verdade, Senhor. O teu Espírito em que não há mudança nem sombra de variação, o teu Espírito de criação, de poder, de vigor, porque o Senhor não nos deu o Espírito de temor, mas o Espírito de fortaleza. Nós dissipamos todo e qualquer engano de Satanás. Todo e qualquer engano de Satanás, onde as pessoas estão se enganando, ficando longe da congregação, estão deixando de congregar, estão vivendo uma religião de aparência, estão vivendo uma religião de conformidade com as suas vontades. Mas, Senhor, manda do teu fogo. Nós estamos clamando por um fogo, por um avivamento sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Nós repreendemos os problemas de sangue, os problemas de circulação, os problemas de mente. Nós repreendemos essa crise de coronavírus, repreendemos a sentença de morte e ordenamos que a tua bênção seja uma realidade no nome santo e poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, dá um likezinho aí pra gente aí, ajuda a gente aí, tá? Manda para alguém, fala, olha, tá tendo lá. Se você quiser fazer umas visitas, nós estamos na Congregação Rubi, Avenida Lauro Correia da Silva, 6073, às terças às 19h30 e aos sábados às 18h30. Vai ser um prazer ter você com a gente lá. Nós estamos orando, nós estamos clamando, nós estamos intercedendo. Juntamente comigo tem mais alguns obreiros, todos, né? Mas tem alguns que estão num pedido específico. Nós estamos... o Fabinho do aeroporto, o Zé Milton do São Lourenço, o Lemão, que é pai novo agora, pai fresco lá do Amparo, né? O Paulinho da Igreja Sede. Nós estamos clamando para que Deus venha derramar da sua bênção. Fique com Deus, né? Se você, antes da pandemia, era fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, continue, né? Continue. Não porque a igreja precisa do seu dinheiro, mas porque o dízimo, ontem uma pessoa falou assim, eu não dou dízimo, mas dou oferta, é a mesma coisa. Não, o dízimo é uma coisa, oferta é outra, primícia é outra. Mas eu não quero falar sobre isso. Se você era fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, continue. Você pode fazer um depósito na Caixa Econômica Federal, agência 3966, operação 003,
conta corrente 690 dígito 0, você faz um depósito lá, ou transferência de conta para conta, né? E aí você fez o depósito, tira um print do seu recibo, manda para a gente via WhatsApp, 991-993203, nós vamos fazer um relatório, né? Vai entrar no relatório da igreja, não é minha, essa conta é da igreja. Mas se você dizimou e ofertou, tira um print do seu recibo, né? Manda para a gente, nós vamos cadastrar você e nós vamos estar orando por você. Eu quero deixar aqui para você, vai ser lançado a escola de oração, Rompendo em Oração, 21 dias para romper a oração. Eu não sou vendedor de livro, não estou vendendo esse livro, mas vai ser lançada essa escola de oração. Caso você queira, você manda uma mensagem para a gente, nós vamos colocar você em contato com a pessoa que está. Esse livro é uma bênção, né? Esse livro é muito bom, mas tem um livro melhor que ele, esse daqui. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite para fazer tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho. Amém? Não importa o seu tempo de oração, aumente. Eu fiz uma campanha uma vez e falei assim, olha, se você orar 1 hora por dia comigo e não acontecer nada, eu te pago R$1.000 cada hora que você orou e não aconteceu nada. E uma senhora entrou, né? Daí ela, depois de um mês, ela me ligou. A casa dela estava caindo, o vizinho fez um serviço lá, estava derrubando a casa dela, o vizinho não queria arrumar, a prefeitura não podia arrumar, ninguém podia arrumar, né? Ela me ligou chorando e tal. Ela falou assim, pastor, eu fiz a campanha, e no meio da campanha, o vizinho já foi lá, já mandou arrumar, já arrumou, minha casa não vai cair, não vai nada. É isso aí. Você está com problema? Experimente orar. Aí o problema deixa de ser problema e passa a ser uma experiência. Dá um likezinho aí pra gente, ajuda a gente a divulgar isso aí. E amanhã, em todas as igrejas quadrangular daqui da cidade de Limeira, os cultos voltam a ser presenciais, né? Nós vamos trabalhar agora com 50% da capacidade. Se você não faz parte do grupo de risco, vai no culto. Máscara, álcool gel, distanciamento, vai cultuar a Deus, vai com a sua melhor roupa, chega lá e glorifica o nome do Senhor, canta, exalta, né? Seja voluntário, extravagante no louvor. Todo dia eu fui na igreja sede, na Catedral da Ebenezer, sentei perto de um grupo lá, o povo vibrava, eu falei, nossa, né? É isso que nós precisamos, não de morreu mais 1.000, morreu mais 2.000, morreu, e o povo vai na onda. Não, abaixa a espada e levanta o louvor e Deus vai te abençoar. Amém? Se você quiser fazer umas visitas, Congregação Rubi, nós vamos estar lá. Morro Branco também, às 19h30 e nas outras demais. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês. Obrigado pela atenção. Deus abençoe. Mas não esquece de dar um likezinho aí pra gente aí. Manda no mínimo para umas 3, 4 pessoas esse vídeo. Tenho certeza que Deus vai abençoar e te abençoar muito. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade.